Bom dia, boa tarde, boa noite. Ontem, dia 20 de abril, né, de 2022, nós tivemos uma das maiores atrocidades cometidas por uma Corte Suprema aqui no Brasil, onde 11 ministros do STF rasgaram a Constituição, rasgaram o artigo 53 da Constituição, que nos informa lá nesse artigo que um parlamentar, na sua imunidade material e formal, ele tem direito de voto, palavras, de quaisquer palavras, votos e suas manifestações. Os ministros simplesmente rasgaram a Constituição, aplicaram uma pena de 8 anos e 6 meses ao deputado federal Daniel Silveira, uma multa de mais de 200 mil reais, né? Mais de 200 mil reais, e a cassação do seu mandato e consequentemente, a inexigibilidade do parlamentar de não poder concorrer a pleito nenhum até o cumprimento total dessa pena. Esse é aí o resumo do que aconteceu ontem, no dia do rasgo, né? Eu intitulei o dia 20 de abril como o dia do rasgo. Eu rasgo a Constituição. Foi exatamente isto que foi feito pelos ministros do STF contra o deputado Daniel Silveira. Diga-se de passagem, né? Não querendo, mal querendo comparar, só para a gente fazer apenas uma analogia em relação a alguns fatos da história mundial e o que aconteceu na história mundial em relação a algumas situações da nossa vida cotidiana. No início do século, né, do século I lá, né, o homem mais importante desta terra, aquele que fez a divisão entre o antes e depois, né, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário e deu a sua vida por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Após a sua morte, com a intenção nítida e clara, né, dos seus adversários daquela época, de travar o crescimento e a pregação trazida pelo Cristo, né, que afrontava os pecados e os costumes da época, frontalmente suas pregações dizia respeito a cuidar, né, como o capítulo 5 de Mateus, onde ele fala sobre a questão lá do monte, né, quando ele sobe ao monte, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Bem, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e deixou aqui uma missão muito importante para os seus seguidores, né? Seriam 12 discípulos, mas um deles o traiu, né? E depois se suicidou. Esses discípulos tinham codiscípulos que começaram a pregar o Evangelho em toda Jerusalém e em todas ali as circunvizinhas. Resumindo para vocês, né? Quando eles perceberam que aquele tipo, né, de cristianismo, de pregação, começou a crescer assustadoramente, eles começaram a perseguir, né, os cristãos da época. E uma das formas, né, que eles acharam ávidas a parar, a cessar a pregação do Evangelho no primeiro século foi exatamente matar os cristãos. Mas quanto mais se matavam cristãos, mais a igreja daquela época crescia e crescia. A perseguição foi tão grande, né? Eu não vou aqui falar toda a história, até porque eu não sou professor de história. A perseguição foi tão grande que culminou com a loucura de Nero, né, em colocar fogo na cidade de Roma e colocar a culpa nos cristãos daquela época, fazendo assim com que a perseguição a este grupo de pessoas aumentasse assustadoramente quando ele, nas arenas de Roma, né, ele lançava os cristãos aos leões para serem comidos vivos ali. Resumindo, né, isso por volta
do ano 60 a 70 da era cristã. E o que aconteceu? Quanto mais matavam os cristãos, mais a igreja crescia. Exemplo aqui no Brasil, né? Nós estamos aqui hoje, somos servos, somos cristãos, ficamos em torno de Cristo, graças ao trabalho desses 11 homens que divulgou o Evangelho de Jesus Cristo por todo este mundo, né? E chegou aqui ao Brasil, e hoje nós temos, né? Só, por exemplo, só para citar para vocês, só na Igreja Assembleia de Deus, nós temos 22 milhões de membros, né? Aí nas Assembleias de Deus. Então, o que tem a ver isso, doutor Elvis, com o caso Daniel Silveira, que o senhor começou a falar? Então eu quero, como eu disse a vocês, mal comparando, apenas fazendo uma pequena analogia, eu acho que o tiro que o STF deu ontem, dia 20, o dia do rasgo, foi um tiro que vai sair pela culatra, porque vários Daniéis Silveiras vão se levantar, não só aqui no Rio de Janeiro, onde ele tem sua sede, morando em Petrópolis, mas em todo o Brasil e, quiçá, em todo o mundo. Porque quanto mais se comete injustiça, mais as pessoas se levantam para reagir contra essas injustiças. Então, os ministros do STF, no meu ponto de vista, deram um tiro no escuro, mas vão acertar os claros, ou seja, acertar uma população que não suporta injustiça. Um abraço a todos, Dr. Elvis, aqui de São João de Meriti.